Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula número 4 do módulo 2 de Anatomia do Tórax, e hoje nós falaremos sobre o coração. O coração localiza-se no mediastino médio, e as estruturas cardíacas são quem definem os limites do mediastino médio. A criança tem algumas peculiaridades em relação ao adulto, justamente pelo desenvolvimento fisiológico dessa criança que acontece com o crescimento, onde começa a acontecer uma mudança em pressões, uma mudança de massa muscular e de tamanho das câmaras ventriculares, conforme há também o crescimento da caixa torácica e também a diminuição pressórica do pulmão. Quando a gente olha o tórax de um recém-nascido, ele já acaba mostrando para a gente que o coração ocupa uma parcela muito significativa desse espaço. Ele tem um coração, então, recém-nascido, muito grande em relação a todo o tamanho da caixa torácica. Aqui a gente começa a perceber também que o coração ele tem uma posição um pouco mais deitado, mais horizontalizado. E conforme vai acontecendo o crescimento, como a gente percebe já nessa imagem do que seria o tórax de um adulto, o coração ele vai começando então a ficar com a ponta um pouco mais para baixo e vai começando a ficar com o coração um pouco mais alongado e, proporcionalmente falando, também vai ocupando um espaço menor do que ocupava todo o coração no tórax do recém-nato. Quando a gente compara lado a lado essas duas figuras, a gente percebe que o índice cardiotorácico na criança, no recém-nato em especial, é maior do que é o índice cardiotorácico do adulto. Índice cardiotorácico é o quê? É o diâmetro da câmara cardíaca dividido pelo diâmetro interno da caixa torácica quando se traça uma linha passando pelas cúpulas diafragmáticas. Essa relação, então, conforme há o crescimento, ela tende a diminuir. Olhando para o coração sobre essas duas vistas, a vista anterior e a posterior, a gente tem que perceber que a disposição das câmaras cardíacas não é simétrica como a gente tende a pensar quando a gente faz um desenho bidimensional num papel em que a gente coloca os dois átrios e os dois ventrículos. Olhando para a figura aqui na vista anterior, a gente começa a perceber que nessa localização aqui está o átrio direito. E o átrio direito, ele é onde acaba desembocando a veia cava superior e a veia cava inferior. Esse sangue, então, vai ser levado para o ventrículo direito. Agora, note que o átrio esquerdo, ele já se localiza numa posição um pouco diferente. Repare que ele não aparece tanto na vista anterior como o átrio direito. No entanto, a gente não vê o átrio direito numa vista posterior, apenas o átrio esquerdo. Então aqui a gente percebe que o átrio esquerdo ele é mais posterior e até mesmo mais superior do que o átrio direito. A hora que a gente olha para o ventrículo, a gente já percebe o seguinte: o ventrículo direito aqui, com essa ilustração em azul, ele ocupa uma parcela muito grande também da porção anterior do coração. E olha, a hora que a gente percebe o ventrículo direito aqui na vista posterior, ele ocupa uma parcela muito pequena. E é o que acontece o inverso em relação ao ventrículo esquerdo, que na vista anterior ocupa uma porção muito pequena quando comparada à vista anterior. Então perceba que as câmaras cardíacas esquerdas elas são mais posteriores e as câmaras cardíacas direitas elas são mais anteriorizadas. Isso fica um pouco mais fácil até de perceber quando a gente olha até na vista lateral, em que a gente percebe o ventrículo direito mais anteriorizado aqui nessa parte em azul e o ventrículo esquerdo aqui mais posterior, da onde acaba saindo o arco da aorta que passa posterior depois ao coração. Aqui a gente teria o átrio direito e o átrio esquerdo, que é onde desembocam as veias pulmonares. Um ponto muito importante de se entender em relação à anatomia cardíaca são as suas relações entre o coração e os órgãos adjacentes. A primeira relação que eu quero te falar é com esse órgão aqui, que é muito peculiar na criança, que é o timo. O timo ele localiza no mediastino anterior e o timo tem uma relação muito íntima aqui com o átrio direito. O timo, no entanto, é um órgão frouxo, ele é muito móvel. Ele não fica muitas vezes em uma única posição. De forma que pode acontecer até mesmo se esse timo for um pouco mais inferiorizado, de ter contato também com o ventrículo direito. Então ele vai ficando mais inferior.
Uma segunda relação muito importante que a gente tem que entender é do coração com os pulmões. Aqui a gente tem que lembrar que o coração está dentro do saco pericárdico. E os contatos que existem, então, é do saco pericárdico com as pleuras pulmonares. O coração, à direita, ele acaba tocando aqui no lobo médio. Então, são estruturas que têm uma proximidade muito grande. E na visão do lado esquerdo, ele tem um contato com a língula, já faz parte do lobo superior esquerdo. A língula é o correspondente do lobo médio do pulmão direito. Então, o coração no pulmão, ele é tocado por essas duas estruturas, a direita o lobo médio e a esquerda a língula. Uma terceira relação que é muito importante a gente também notar é em relação com o diafragma. A parte central do coração se localiza muito rente, muito próxima ao centro tendíneo do diafragma, de forma que ela fica encostada a ligamentos do saco pericárdico com o diafragma, os ligamentos perifrênicos. Esses ligamentos, eles que fazem manter esse coração justo ao diafragma. Então, ali embaixo, entre o coração e o diafragma, não tem que ter um espaço, eles têm que estar justamente colados uns aos outros. E um quarto ponto de referência é em relação aos vasos, principalmente aqui a aorta. A aorta, ela sai anterior à traqueia, e a hora que ela vai fazer no ar, que vai ficando a porção descendente, ela passa posterior ao brônquio-fonte esquerdo. Aqui, em relação ao brônquio-fonte direito, a gente tem uma proximidade muito grande com o átrio direito. E aqui, quando a gente para e lembra, em relação também ao tronco pulmonar, a artéria pulmonar direita, ela passa posterior à aorta ascendente, e a artéria pulmonar esquerda, ela passa anterior aqui ao brônquio-fonte esquerdo e também ao arco da aorta e a aorta descendente. Recadinhos então do coração, sobre o coração. Conforme a criança cresce, o índice cardiotorácico ele tende a diminuir. Isso é um ponto importante, porque quando você for analisar o raio-x de tórax de uma criança, você tem que lembrar que isso vai modificar. De repente, você olhar para um recém-nascido e ver uma área cardíaca muito grande, você pode errar, se você não lembrar desse detalhe, que aquela criança ia afirmar que ela tem uma cardiomegalia. Então lembre-se, o índice cardiotorácico ele vai diminuindo com a idade. As câmaras direitas, elas tendem a ser mais anteriores do que as câmaras esquerdas. E isso daqui também acaba te fazendo uma importância muito grande, sendo mais fácil de que você perceba na incidência lateral no perfil. E o lobo médio e a língula tocam o coração. Então, quando você visualizar uma estrutura adjacente ao coração, como se formando um contínuo com esse coração, possivelmente é ou o lobo médio, se for a direita, ou a língula à esquerda. Se você fosse com alguma dúvida sobre o assunto, algum ponto que você queira perguntar, fique à vontade para me procurar. O que eu puder fazer para te esclarecer vai ser um prazer. Pela tua atenção, muito obrigado e até a próxima aula.